Noite, vamos para a nossa aula de GD, né? Nessa aula a gente vai fechar o conteúdo da disciplina, tá? Ficamos então com 2 aulas aí para fazer exercício, tirar dúvida, né? Testar tudo que a gente fez, a gente vai fazer os exercícios e, né, conforme eu falei, eu vou apresentar então o trabalho que a gente vai compor a nota da P2, né? Junto com a prova online, né? Então olha só, gente, vamos mostrar aqui, primeiro então deixa eu participar para vocês a minha tela. Ok. Tá, já chegou para vocês aí, gente, a tela do trabalho da... Ixi, deu falha. Ixi, deu falha, gente. Só um instantinho. Ixi, tá. Deixa eu participar então meu vídeo com vocês. Aí nessa brincadeira o computador ficou meio travado. Que legal. Rapaz, acho que hoje a coisa não tá legal não, hein? O que tá acontecendo, gente? Tentar mais uma vez aqui. Gente, olha só, eu vou sair e voltar, tá? Que eu acho que isso aqui ficou meio... Deixa eu tentar... Ah, não tá legal agora, vamos ver. Ok, agora foi. Chegou para vocês aí um documento do Word, gente? Dá uma olhada aí. Me responde aí para me ver se tá tudo certinho. Ainda não. Ainda não? Sim. Chegou, Agora né? sim. Chegou. Então tá ok. Então vamos lá, gente. Esse é o trabalho de GD que vai compor a nota da P2, tá? Então, da mesmo formato que aquele de desenho, tá aqui. Então tem o trabalho, nome de vocês, o campo. Olha só, deixei bem claro aqui, olha. Todos os exercícios devem ser feitos com instrumentos, todas as cotas em centímetros. Então, dessa vez, não fazer tudo com régua e com medida, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro exercício, você vai representar esse segmento EF, né? Então, representar significa, você vai colocar, para fazer a épora do segmento EF. Então, tem as coordenadas do ponto E e do ponto F. Faz a épora. Dê as projeções do ponto. Então, eu quero que você coloque nessa reta o ponto O, o ponto P, que eu digo que pertence à reta suporte. Na realidade, pertence à reta EF. Só que o ponto O e o ponto P, eu não coloquei todas as coordenadas. Isso aí vocês que vão descobrir qual é a abscissa do ponto O, qual é a cota, e no ponto P, qual é a abscissa e qual é o afastamento, tá? E você vai determinar, uma vez feito a reta EF, fez as projeções nessa reta do ponto O e do ponto P, depois você vai determinar os traços de reta, ok? PH e PV, ok? Pelo jeitão aí,
Que tipo de reta é essa reta EF, gente? Pelas coordenadas, mais ou menos já dá para ter uma ideia, né? É uma reta de perfil, né? Por quê? Porque olha só, a abscissa dos dois pontos, tanto do ponto E quanto do ponto F, é a mesma. Então, para fazer esse exercício, você faz a épura, né? Depois você vai ter que fazer o rebatimento dessa reta EF, e aí sim você vai ver as projeções no rebatimento, é que você, como esse ponto pertence à reta, está aqui os pontos O e o ponto P pertence à reta suporte, pertence à reta EF, então elas vão no rebatimento, elas estão sobre a reta, não é? Então você dessa forma você consegue ver que, por exemplo, a abscissa é a mesma, se está sobre a reta, a abscissa do ponto O e do ponto P é a mesma, e aí fica para determinar a cota de um e o afastamento de outro, ok? E também os dois pontos traços, né? Os traços de reta. Esse é o primeiro exercício. No segundo exercício, gente, você vai representar o segmento AB sabendo que ele é horizontal. Então a reta, a gente já sabe que é uma reta horizontal, né? E que está no segundo diedro. Então a gente sabe que esse segmento AB é uma reta horizontal no segundo diedro, e ele tem aqui, olha só, o comprimento de 6 centímetros. Aí eu dou o ponto A e eu dou o ponto B. Só que eu também não coloco todas as informações, né, de coordenadas, tanto do ponto A quanto do ponto B. Mas com essas informações aqui de que ele é horizontal e que ele mede 6 centímetros, vocês conseguem chegar nessas informações aqui. E depois que você fez a épura com esses, né, determinando essas duas, né, coordenadas que está faltando, você vai determinar os traços dessa reta. Gente, tudo com medida, tudo em centímetro, ok? Tudo com régua. E somente épura, tá? Não precisa fazer o diedro, a reta em 3D, tá? Só épura. O terceiro exercício, né, é traçar as projeções da reta BC que contém esse ponto A. Então eu digo, eu quero a projeção, quando eu falo projeção eu falo épura, não é? Então a projeção de BC, eu dou o ponto B, as coordenadas inteiras do ponto B, dou só a abscissa do ponto C, não dou nem o afastamento nem a cota. Mas eu digo que o ponto A pertence a esta reta, quer dizer, as projeções ela contém o ponto A, então o ponto A pertence à reta, a coordenada do ponto eu dou. Então através dessa informação você chega à coordenada completa do ponto C. Então aí você tem um espaço aqui para você fazer esse exercício também. Ok? E o quarto exercício vai traçar duas retas AB e CD concorrentes. Esse exercício aqui é um exercício do que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o que é reta concorrente. Então você vai traçar a reta AB, está aqui a reta AB, e a reta CD, sendo que o C eu não dou afastamento, mas em ela sendo concorrente, com essas outras informações você consegue, obviamente, determinar o afastamento de D. E o quinto e último exercício, né, você vai construir pelo ponto P a reta frontal R concorrente com a reta AB. Então, você tem a reta B é dada, você tem o ponto P, sabendo que esta reta AB é uma reta frontal, ok? Só que você vai construir, essa reta vai passar pelo ponto P, tá, gente? Ok?
Então isso também a gente vai ver hoje. E finalizamos. Então esses dois últimos exercícios, o 5, o 4 e o 5, são exercícios que a gente vai ver, são exercícios da parte que a gente vai ver hoje, ok? E esses outros aqui você já conhece esse conteúdo, que é a projeção, que é pertinência de ponto e reta e traço de reta, ok? Muito bem. Alguma dúvida? Então esses exercícios, gente, esse vai ser o nosso trabalho para a P2. Então 5 exercícios, hoje dia 9, então nós vamos ter 21 dias aí para fazer esses 5 exercícios. Então bem menos, né, do que o primeiro, né? E vai compor a nota da P2, vai somar dividido por 2, ok? Dúvida, gente? Vamos seguir adiante? Ok, então vamos lá. Bom, então, gente, para ver o conteúdo de hoje, né, e o último conteúdo do período é posição relativa de duas retas, né? Isto é, olha só, duas retas elas podem ocupar, né, várias posições no espaço, tá? Mas em qualquer dessas posições elas podem estar no mesmo plano ou em planos diferentes, ok? Quando as duas retas estão no mesmo plano, a gente chama de reta, a gente fala que essas duas retas são coplanares, isto é, pertencem a um mesmo plano. Se elas não pertencem a um mesmo plano, elas são chamadas de não coplanares ou reversas, não é? Então, temos aqui o exemplo, né, de uma... Você vê aqui um exemplo de duas retas reversas, né, ou não coplanares. Então, dá uma olhada só nessa figura. Você tem a reta S, que está em um plano, neste plano aqui, e você tem essa reta R, você vê que não pertence, não está no mesmo plano que a reta S, tá? Então, essa posição, a posição dessas duas retas, elas são chamadas de reversa, posição reversa ou não coplanar, tá? Muito bem. Sendo então, uma reta, quer dizer, desculpa. Vamos lá. Então, vamos estudar quando duas retas são coplanares. Então, vamos estudar quando duas retas estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, como a gente viu, elas são ditas coplanares, ok? Uma vez no mesmo plano, elas podem assumir elas podem estar em duas posições. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, isto é, ou elas vão ficar paralela uma do lado da outra infinitamente, ou em algum ponto deste plano, no espaço, em algum ponto elas vão se cruzar. Então, se elas se cruzarem, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? Muito bem. Na épura, gente, essa posição relativa das retas, a gente tem algumas regrinhas que a gente, não é, que a gente traça, que a gente usa para descobrir se duas retas coplanares, né, são concorrentes ou são paralelas, tá? Então elas são válidas para essas regras que a gente vai ver, são válidas para todos os tipos de reta, com exceção de uma reta, de um tipo. Qual que é? Alguém habilita a arriscar? Perfil. Isso, garoto! A famosa reta de perfil. Essa reta de perfil é problema. Ela não respeita regra nenhuma, né? Nenhuma.
Então, tudo que a gente vai, todas essas regrinhas que a gente vai ver para determinar se duas retas coplanares são concorrentes ou paralelas, vale para todas elas, à exceção, como tu disse, da reta de perfil, a famosa. Vamos lá então. Então, quando duas retas são concorrentes? Elas são concorrentes quando as projeções verticais interceptam, encontrando-se na mesma linha do ponto de chamada em que as posições horizontais se interceptam. Bom, professor, o que é isso? É o seguinte, olha só, duas retas no espaço. Aqui ela está no espaço, tá? Então você vê se ela está no espaço, então no mesmo plano, são coplanares, como já falei. Então olha só, elas são concorrentes, porque olha só, elas se cruzam no espaço. E olha a projeção dela aqui, ó. A projeção dela, tanto da reta R quanto da reta S, também obviamente se cruza. Então veja só, o que você vai ver? Quando o ponto de concorrência dessas duas retas, tá? Quando elas se cruzam e têm a mesma projeção, então a gente diz que ela é concorrente. Vamos ver na épura. Na épura significa o seguinte, aqui nós temos a projeção vertical da reta, ok? Então, ponto de concorrência da projeção vertical está aqui, M linha, não é? Se você puxar uma linha de chamada e nessa mesma linha de chamada tiver o ponto de concorrência da projeção horizontal, M, então você afirma que essas duas retas são concorrentes, ok? Então isso quer dizer que o ponto em que as projeções verticais se interceptam tem que estar na mesma linha de chamada que o ponto, né, de onde as duas projeções horizontais se interceptam. Então essa é a primeira regra, ok? A segunda regrinha, duas projeções de mesmo nome coincidem-se e as outras duas interceptam-se. Neste caso, o plano comum às duas retas é projetante, ou seja, perpendicular ao plano de projeção. O que isso quer dizer? Vamos ver as duas retas no espaço. Então, olha só, eu tenho duas retas no espaço, tá? Então, elas estão concorrentes, elas estão se cruzando em um ponto M. Então, está aqui o ponto M no espaço. Quando a projeção deste ponto está sobre a projeção de mesmo nome da reta, a gente diz que essas duas retas são concorrentes, porque a projeção dessas retas elas são coincidentes, e se o ponto de concorrência cair, se fizer uma linha de chamada e estiver sobre essa projeção coincidente, então essas retas são concorrentes. Então vamos ver isso na épura, como é que fica. Então olha só, se você fizer a projeção vertical dessas duas retas, você está vendo aqui, ó, R' e S'. Então aqui você tem o ponto médio, o ponto M', ok? A projeção de RS é coincidente, está aqui, RS. Então coincidente. Se você puxar uma linha de chamada desse ponto onde as duas estão concorrendo e tiver sobre a projeção horizontal de mesmo nome das duas retas, você pode dizer que essas duas retas são concorrentes. Entendido? Bom, então, caso 1, caso 2, e agora vamos para o último caso, que quando uma das projeções de uma das retas é um ponto, e este ponto está localizado sob a projeção de mesmo nome da outra reta, neste caso, elas são concorrentes. Então, e os únicos tipos de reta que caem nessa situação é ou a reta de topo ou é a reta vertical. Então, vamos ver esse exemplo aqui no espaço. Olha, dá uma olhada só. Né? Você tem uma reta aqui qualquer, né?
não importa que tipo de reta, frontal, de topo não, frontal ou de nível, né, horizontal, e você tem uma reta, neste caso aqui, vertical. Neste caso aqui, olha só, e essa reta vertical cruza com essa outra reta qualquer no espaço. Então você tem aqui neste ponto M. Quando isso ocorrer, a projeção desse ponto M vai estar sobre a projeção desta reta aqui. Quando a projeção da reta S estiver sobre a projeção horizontal da reta R, assim como a projeção do ponto M também. Neste caso, você diz que essas duas retas, R e S, são concorrentes. Ok? Em épura, você tem, né, essa figura aqui, olha. Então, você tem uma reta R, projeção vertical. Você tem a projeção vertical da reta S, ela se cruzando no ponto M. A projeção da reta R está essa daqui, a projeção da reta S é o ponto, e se esse ponto estiver sobre a projeção horizontal da reta R, assim como a projeção do ponto M, a projeção horizontal também, neste caso, essas duas retas são concorrentes. Ok? Dúvidas? Depois a gente vai ver isso tudo nos exercícios, como é que a gente isso vai ficar mais sedimentado para a gente, tá? Muito bem. Vimos então as 3 regrinhas para retas coplanares concorrentes. Muito bem. Vamos ver agora quais são a situação que essas retas coplanares se encontram de forma, né, de posição relativa paralela. Então vamos lá. Quando que duas retas são paralelas? Quando as projeções de mesmo nome das duas retas são paralelas. Simples essa regra, né? Então vamos lá, vamos ver essas duas retas aqui, por exemplo, no espaço. Veja essa figura aqui no espaço. Você tem a reta R e a reta S, dá para ver perfeitamente que elas estão paralelas, não é? Então as projeções dela, olha aqui, são paralelas. Em épura, olha só, a projeção vertical da reta S, se a projeção vertical da reta S for paralela, esse aqui é o símbolo de paralelismo, a projeção vertical da reta S e a projeção horizontal da reta S for paralela à projeção horizontal da reta R, você vai dizer, você vai concluir e afirmar que essas duas retas R e S são paralelas. Então, essa é a primeira regra. Vamos para a segunda regra. Se duas projeções de mesmo nome coincidem e as outras duas são paralelas, então, neste caso, as retas são paralelas, né? É o plano comum entre elas projetante. Tudo bem. Vamos dar uma olhada no espaço, como funciona essa situação aqui. A situação, olha só. Veja a reta R e a reta S no espaço. Elas estão paralelas, mas olha só, elas estão no mesmo plano. Lógico, elas são coplanares. Mas nesse plano aqui que é uma projetante dessa projeção. Então olha só, a projeção da reta R e da reta S é coincidente no plano alfa. Então como que isso aqui fica em épura? Dá uma olhadinha aqui. A projeção vertical da R e a projeção vertical da S são paralelas. E a projeção horizontal das duas é concorrente. Quando isso ocorre, as duas retas são paralelas. Essa é a segunda regrinha. Ok? E a terceira e última regrinha para a reta paralela é quando duas projeções de mesmo nome são reduzidas a um ponto, que é o caso da reta vertical e de topo, essas duas projeções estão paralelas, essas retas são então paralelas. Então, se dá uma olhada aqui no espaço, você tem a reta R e a reta S, né? No caso aqui essa reta vertical, tá? São reduzidas, a projeção das duas são reduzidas em um ponto. Como é que fica essas duas retas? Você vê, aqui está paralela.
Como que a gente descobre isso na épura? Dá uma olhadinha aqui. Se a projeção vertical da S for paralela com a vertical da R e a projeção horizontal das duas se resume a um ponto, isto é, a reta E, essas duas retas são paralelas. Ok? Muito bem. Uma coisa importante, né, que para dizer nesse ponto é que as duas retas, elas só podem ser paralelas se elas forem do mesmo tipo. Isto é, uma reta vertical só é paralela a uma reta vertical, né? Pelo próprio, uma reta fronto horizontal só é paralela a uma fronto horizontal. Então elas só são, o paralelismo entre retas só ocorre entre retas de mesmo tipo, tá, gente? Não tem outra condição desse paralelismo ocorrer, somente entre retas de mesmo tipo. Muito bem. Aí você há de perguntar, professor, e a reta de perfil? Você pode ver todas essas regrinhas, né? Elas se encaixam, você determina a posição relativa de todas as retas no espaço, à exceção da de perfil. A reta de perfil, né, tem a sua característica à parte, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Como que a gente vai determinar a posição relativa de duas retas de perfil? Tá? Olha só. Para as duas retas de perfil, ok? Elas necessariamente, para ser concorrente ou paralela, obrigatoriamente elas têm que ser coplanares. A gente já viu isso, não é? Então elas não podem ser reversas. Se elas forem reversas, se elas forem reversas, não, desculpa. Se elas tiverem planos diferentes, elas só podem ser paralelas. Né? Então, em plano diferente, elas ou são reversas ou são paralelas. Não tem outra situação, porque se elas tiverem plano diferente, elas não serão nunca concorrentes, né? Nunca vão se encontrar. Né? Muito bem. E a gente só consegue, gente, determinar essa situação, obviamente, fazendo o rebatimento. E você, quando faz o rebatimento das retas, aí você vai visualizar a inclinação delas e aí você vai considerar essas situações que a gente vai ver agora. E aí você, considerando essas situações, você vai determinar se ela é coplanares, se são paralelas ou concorrentes, e se for não coplanares, né, se for reversas, se elas são paralelas ou reversas somente. Vamos lá. Muito bem. Quando as duas retas estão no mesmo plano, elas vão ser paralela ou concorrente. Então vamos ver quando elas são paralelas. Dá uma olhadinha aqui nessa figura. Nessa figura nós temos as duas retas de perfil, está aqui o plano de perfil, tá? Plano de perfil. Nós temos a reta AB e a reta CD, né? No mesmo plano. Então elas são coplanares. Neste caso aqui, você pode ver no espaço que elas são paralelas, não é? Você pode ver que existe o paralelismo entre as duas. Agora dá uma olhada na representação da épura das duas. Então tá aqui, essa aqui, ó, a projeção da reta AB vertical, projeção AB da reta, projeção horizontal da reta AB, projeção vertical da CD e projeção horizontal da CD. Você pode ver, pela épura, você não conclui nada, absolutamente nada. Se ela é paralela ou se ela é concorrente. Né? Então o que você vai fazer? Você tem que fazer o rebatimento desses pontos. E aí sim, no plano rebatido, você vai conseguir ver. Vamos ver isso? Então olha só.
Não, desculpa, vamos ver depois. Então, você pode ver que a épora, olha como é que fica o jeitão da épora das duas paralelas, tá? Vamos ver no caso delas serem concorrentes. Olha só, na figura no espaço, você consegue ver, olha só, a reta AB é concorrente da CD. Você pode ver que elas se cruzam, né? Então, ela no espaço, você vê perfeitamente, são concorrentes, professor. Muito bem. Agora, olha a épora. Então, veja só essa épora aqui, dessa reta ABCD concorrente, e olha essa daqui, a épora, quando elas são paralelas. É a mesma coisa, você não consegue saber, né, aqui ou aqui, se as duas retas são paralelas ou concorrentes. O que você tem que fazer neste caso? Fazer o rebatimento. Então, o que você vai fazer? O rebatimento. Muito bem. Vamos agora ver quando duas retas estão em planos diferentes. Logicamente, elas são, né? Se estão em planos diferentes, elas são reversas. Mas mesmo reversas, elas podem ser paralelas. Ok? Quando que isso ocorre? Essas duas retas, né? Por exemplo, de perfil, você pode ver que elas estão no espaço. Olha só, essa ACD está num plano de perfil e a AB está em outro plano de perfil, né? No espaço você sabe que dá para ver que as duas estão paralelas, mesmo em planos diferentes. Olha na épora como é que fica. Se a projeção vertical de uma é paralela à projeção vertical de outra e a projeção horizontal desta é paralela à projeção horizontal da outra, então você pode dizer que afirmar que essas duas retas são retas de perfil paralelas, né, em planos diferentes. Por que planos diferentes? Para ver que a abscissa é diferente. Não é? Muito bem. Quando elas não são paralelas, elas são reversas. Mas dá uma olhadinha, né, ela no espaço e dá uma olhadinha na épora. Não é? Então você vê aqui no espaço, você vê que elas não são paralelas, não é? Elas só são reversas. Mas olha a épora. Vê se não é exatamente igual à épora quando elas são paralelas. Então, neste caso também, quando elas estão em planos diferentes, você tem que fazer o rebatimento dessas duas retas, tá? Para poder determinar qual a posição relativa delas. Se elas estão, mesmo sendo em planos diferentes, determinado isso pela abscissa diferente, não é? Mas você não sabe se essa épora aqui é de duas retas de perfil, se são paralelas ou concorrentes. Só pela épora não. Então você tem que fazer o rebatimento. Ok? Professor, Sim. o rebatimento dessa reta de perfil só pode ser feito só no 3D? No 2D não daria não para fazer não? Não, cara. Você faz o rebatimento na épora. Você não faz plano, você não faz dieta, você não faz 3D nem 2D. Você faz só o rebatimento, aquilo que a gente já viu. Inclusive mostrei isso no ar. Você faz na épora. Professor, Sim. então no trabalho não vai precisar fazer o diedro. Pode fazer só a épora só, certo? Não, exatamente. Gente, não mais trabalhamos com diedro, só épora, tá? Se você quiser fazer o diedro, para a memória de cálculo sua, para você chegar às suas conclusões, ok, mas não mais diedro, só épora, tá? A gente só trabalha com épora. O diedro é só aquele início para a gente poder ver no espaço, para a gente fazer, para montar essa visão espacial. Uma vez montada, esquece. Porque é o seguinte, gente, o que interessa para a gente, tanto em desenho quanto em GD, o que é? É o desenho. Então o desenho é o que? Projeção. Então, para projeção, você tira o objeto do espaço, que você quer a projeção, que é isso que interessa. Então, objeto no espaço não importa mais, uma vez que você tenha a projeção. E a projeção é épora.
ok? Só estamos falando de épura. Então, neste caso de rebatimento e tudo mais, é tudo épura. Tá? Assim, na última aula eu fiz um exercício também com rebatimento. Você vai ver, essa reta de perfil, para você descobrir, né, as situações dela, se o ponto pertence ou não à reta de perfil, o traço da reta de perfil, se elas são concorrentes, se elas são coplanares, se elas são reversas, tudo. Reta de perfil, você tem que fazer o rebatimento. Só assim você consegue determinar. Por quê? Porque olha como é que é a épora dela. Olha só. Em caso... Professor, Sim. Então aqui, só para terminar. Então neste caso você não consegue determinar, né, se essas duas retas são paralelas ou se são só reversas. Você só não consegue determinar com a épora. Então você tem que fazer o rebatimento. Fala. Quem pergunta? mas assim, só olhando para a épora, eu já consigo perceber que é reta de perfil, correto? Correto. Só olhando para reto você sabe que é perfil. Por quê? Por que você percebe que é perfil? Porque as projeções delas sempre vão ser distintas, né, professor? Por causa da reta, ela está na vertical. As duas a parte quando tem linha e quando horizontal, no plano vertical, as duas retas são muito parecidas. Então parece ser uma reta de perfil. Quer ver? Deixa eu mais ou menos... A resposta de vocês está faltando um complemento. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vocês vão saber porque vocês vão me ver fazer. Mas supondo que vocês não soubessem disso... Ah, não, aqui não dá. Pela regra, ela tem a mesma abscissa, né? Agora sim. Agora sim. Exatamente por isso. Porque olha só, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou inventar um negócio aqui. Vamos inventar aqui. Opa. Olha aqui. Opa, caramba. Isso aqui é uma épora, ok? Aqui é o ponto de origem O, 1, 2, abscissa 3, ok? Só, mas se não tiver a mesma abscissa, como é que eu faço? Calma aí. Eu não considero ela nem paralela nem reversa. Calma aí. Vamos chegar lá. Pera aí. Olha só. Então aqui, ó, abscissa 3. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer uma linha de chamada bem de levinho. Uma linha de chamada aqui bem de levinho. Então vamos supor que eu tenho aqui o ponto E' e o ponto F'. Vamos dizer que eu tenho aqui o ponto X' e o ponto Y'. Vamos dizer que eu tenho aqui a projeção E. Vamos dizer que eu tenho aqui a projeção F. Aqui a projeção X. E aqui a minha projeção Y. Então, está aqui a minha épora de duas retas. EF, XY. Que tipo de reta é essa? Vertical, horizontal, topo, perfil. Que tipo de reta é essa? Me responda, por favor. Perfil, professor. Por quê? Porque estão na mesma abscissa e na mesma linha de chamada. Se os pontos estão na mesma abscissa e na mesma linha de chamada, é
reta de perfil. Ponto. Ok? A projeção delas, olha só, são pontos distintos. Ponto E, não há coincidência dos pontos, como na reta vertical. Não há coincidência dos pontos de projeção. Então, é uma reta de perfil, porque está na mesma abscissa, então, e cada ponto tem a sua projeção, tanto vertical como horizontal. Você só vai descobrir, então, se essa. Aí eu te pergunto, essa reta, essas duas retas, são coplanários? Sim ou não? Elas estão no mesmo plano? Sim. Sim. Por quê? Porque estão na mesma abscissa. Então, um plano é único. Mesma abscissa. Na mesma abscissa os planos. Agora, elas são concorrentes ou são paralelas? Aí vai ter que desenhar, professor. Exatamente. Então você vai ter que fazer o rebatimento. Só com o rebatimento você vai descobrir como é a posição relativa da reta E, F e X, Y. Assim você não consegue saber de nada. Não é? Aí alguém aí me perguntou, mas se tiver em abscissa diferente? Se tiver em abscissa diferente, são retas reversas. Em abscissas diferentes, retas reversas, perfil mais retas reversas, como é o caso aqui que a gente acabou de ver. Aqui, abscissa diferente. Essa abscissa aqui, tá aqui. A abscissa da AB, vamos supor que aqui é 0. Então tá aqui, ó, 0. Tá CD, tá na mesma abscissa? Sim ou não? Não tá, né, gente? Não tá. Mas pelo jeito aqui da épura, você pode ver que a projeção vertical do ponto C e D é distinto, assim como a projeção horizontal do ponto C e D é distinto. Então essa aqui é uma reta de perfil. Então, pelo jeitão da épura, você sabe que tipo de reta é. A gente já estudou esse tipo de épura, então a gente já sabe muito bem como é só bater o olho numa épura, não é? A gente já estudou isso, sabe se a reta é de perfil, se é de topo, se é de nível, se é vertical, ok? Se é uma reta qualquer, a gente já sabe disso, aqueles vários tipos que a épura pode assumir que vocês já estudaram, ok? Então fica fácil a gente saber, neste caso que é uma reta de perfil, mas que são duas retas de perfil, sendo que em abscissas diferentes. Aí resta a pergunta, qual é a posição relativa delas? Elas são paralelas, como está aqui nesse caso, você pode ver que a épura é a mesma, ou elas são somente reversas, como neste caso, que a épura é a mesma. Opa, então temos que fazer o rebatimento. Ok? Com o rebatimento, aí você consegue fazer a posição relativa dela no espaço, e aí você faz a posição dela no espaço rebatido, e aí você sabe se ela é, que tipo de como que umas qual é a posição dela com relação à outra. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Só, mas mesmo ela não estando na mesma abscissa, ela pode ser, ela sempre vai ser paralela, não? Olha o desenho que está na sua tela, ela é paralela? Sim ou não? Não, não é paralela. Não é paralela. Paralela é isso aqui, ó. É abscissa, como você falou, abscissa diferente. E essas duas aí são paralelas? Sim. Sim. E essas duas aqui são paralelas? Não. Entendi, professor. Entendeu? O que é ser paralela? É igual linha do trem. Essas duas aí estão se comportando como se fosse linha do trem? Aqui Só não vai ter concorrente mesmo, né, professor? Em perfil. só
vai ser concorrente se elas forem planos diferentes, como este caso aqui. Mas olha que Positivo, com a abscissa diferente, Com a abscissa- nunca vai ser concorrente, né? nunca vai ser concorrente, porque elas não são coplanares, elas são reversas. Então, se ela tiver em planos diferentes, como neste caso aqui, olha, elas estão em planos diferentes. Em planos diferentes, ela só pode ser A, paralela, ou B, reversa, só reversa. Paralela Show de por... bola. Tá vendo aqui? Porque uma está paralela à outra, apesar de estar em planos diferentes. E neste caso aqui, estão em planos diferentes, mas uma não é paralela à outra. Mas ela não pode ser, porque elas nunca vão se encontrar. Não é? Elas Show de não... bola, professor. Hã? Entendi. Entendeu? Não, show de bola, entendi. Entendeu? Por quê? Elas nunca vão se encontrar, porque elas estão nesse... Uma só vai ficar nesse plano aqui. Ela vai crescer para cá dentro desse plano. Vai crescer para cá, né? Porque a reta é uma coisa infinita. E essa também vai para lá, vai para cá, mas vai sempre estar neste plano. E se um plano está paralelo ao outro plano, apesar de elas estarem em posições diferentes, olha só, elas nunca vão se encontrar. Então, uma reta só é aquela regrinha primeira lá do primeiro slide dessa aula. Vamos lá para o primeiro slide dessa aula. Está aqui. A reta só pode ser... cadê aqui? Ela só pode ser concorrente se ela for coplanar. Opa. Isso é, elas só se cruzam se elas estiverem no mesmo plano. Se elas tiverem planos diferentes, elas são reversas. Ok? Como é no caso aqui. Aqui, essas duas retas estão em planos diferentes. Mas apesar de ser planos diferentes, essas duas retas de perfil, uma está paralela à outra. E neste caso aqui, uma não está paralela à outra. Então elas só são reversas. Ok? Bom, com isso então, gente, a gente fecha o nosso conteúdo, né, desse período. E vamos partir para os exercícios. E aí sim, nos exercícios, a gente vai fazer esses rebatimentos e vai ver. Aí a gente aplica todas essas regrinhas que a gente viu. Ok? Acabou de ver. Que acabamos de ver. Oi? O que eu estou anotando aqui planos diferentes, ela é uma reta. Planos diferentes, elas são reversas. Reversas. Esse material eu vou disponibilizar para vocês amanhã, tá? Mas, em planos diferentes, elas são reversas. Agora, se você está falando de plano de reta de perfil, em planos diferentes, elas ainda podem ser paralelas ou reversas, que a gente acabou de ver aqui. Ou simplesmente reversa. Tá, obrigado. Ok. Então agora, gente, nós vamos fazer exercício para sedimentar isso tudo que a gente falou e vamos ver reta, né, vários tipos de reta, né, essas retas de perfil, vamos fazer rebatimento e tudo mais, e a gente vai aplicar essas regrinhas agora, tá? Eu só quero marcar uma coisinha antes da gente começar. Então tá aqui, ó. Aqui nós temos então, olha só, 3 exercícios de boa, né, para a gente pensar, para a gente fechar essa matéria, né? Fazendo esses 3 exercícios, gente, vocês vão estar tinindo. Eu só quero fechar aqui porque eu peguei aqui, como eu falei, 2 exercícios que é A, B, C e D concorrentes. Deixa eu ver aqui. Esse exercício 9 está no exercício, está na A, B, C e D. Esse exercício 9 eu vou até marcar aqui ele, porque isso faz parte do trabalho, então para não... Professor, Oi. o trabalho, o senhor vai
Amanhã, como eu falei, amanhã vou disponibilizar os 2 trabalhos. Vocês tá, vão ter obrigado. 21 dias para fazer, no caso de GD, 5 exercícios. Tá? São só esses 5 exercícios que eu acabei de ver. São, né? Eu dei Tá bom. nesta página aqui, ó. Vocês imprimam, vocês tiram. Bom, nessa página com nome e tudo, já dei espaço, tudo bonitinho. E todos os exercícios feito com instrumento. Não tem nada à mão livre. Tudo com medida. Tá. Ok? Só Épora, né? Só Épora. Só Épora. Mas se fizer a projeção, não tem problema não, né? Se vê o quê? Não. A projeção. Não. Aí é memória de cálculo sua, né? Aí é um raciocínio que você fez para chegar na Épora. A Épora estando certo, certo está. Então, Tá bom. se você quiser fazer, não fala projeção, projeção é Épora. Se você estiver lá no espaço, projeção é Épora. Projeção, o que é uma projeção? É uma sombra, sombra é Épora. Então, projeção é Épora. Se você estiver lá no espaço, se você quiser fazer lá no diedro, no espaço, aí, ok, pode fazer, aí é memória de cálculo tua. Ok? Então, olha só, gente. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos fazer esse primeiro aqui, pra gente ver como que funciona, pra gente aplicar aquelas regrinhas lá, né? Vamos pular pra cá. Vamos colar. Ctrl V. Vamos jogar esse cara pra cá. E para que eu possa fazer melhor, eu vou mudar o fundo deste cara para quadriculado, que para mim ficar melhor, que aí não preciso botar régua, né? Então, aqui já tem 1, 2, 3, fica melhor aqui os quadradinhos aqui para mim. Já fica bem melhor. Então já fica na medida certa. Muito bem. Então vamos lá. Qual o primeiro exercício? Determinar a posição relativa entre as retas A, B e CD. Então muito bem. Eu quero a reta. Para isso eu vou traçar. Então é 6, 3, 5. Então tá legal. Daqui dá para fazer. Então vamos fazer, vamos traçar nossa Épora aqui, gente. É 1, 1, 0. Vamos botar esse cara aqui. Cinco, 0, 1, 2, então tá bom. Aqui tá bom. Então vamos de preto. Vou marcar aqui. Então vamos dizer que aqui eu tenho minha referência, minha abscissa. Então vamos marcar o ponto A. O ponto A é 1 positivo. Está aqui 1 positivo. Afastamento 2 positivo para baixo. 1, 2, né? Então aqui é minha projeção A. Ok? A cota 2, 2 para cima positivo, 1, 2, aqui minha projeção A linha. Então já fiz minha projeção A. A reta é AB, vamos botar a projeção B. B, ó, 6, então 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui está a abscissa de B. Afastamento 3 para baixo. 1, 2, 3. Aqui está a minha projeção B. E a cota 1. 1 para cima. Está aqui 1 para cima e minha projeção B'. Então olha só. Essa
é a minha projeção vertical da reta AB, a linha B', e essa é minha projeção horizontal da reta. Ok? Muito bem. Agora, então nós temos a projeção da reta AB. Vamos então traçar a projeção da reta CD. Então está aqui. C está na abscissa 0, então está aqui. Afastamento 4. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então está aqui a projeção horizontal de C e meio, né? Então tá aqui, eu estou dividindo por, né? Estou botando, isso aqui é milímetros, então 5, meio aqui, ó. Então aqui, ó, meio aqui é 1, então meio aqui é minha projeção C'. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ficar melhor, para ficar melhor. Ok? Vamos agora para o D, né? A projeção D está na abscissa 5, então isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, está aqui, né? Afastamento 2, 1, 2, então está aqui a minha projeção horizontal D. E a cota de D, 3. 1, 2, 3. Então está aqui minha projeção vertical D'. Então eu vou traçar a minha projeção D, C e D. Então C' com D', C com D. Ok, gente? Show de bola. Muito Ok, bem. professor. Só que vou fazer o seguinte, gente. Ok. Não deu certo não, porque eu fiz a mão livre, não ficou legal não. Por que não ficou legal? Depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer isso aqui de forma... Vamos fazer. Por isso que eu estou falando que neste caso eu tenho que botar a medida. Se não tiver medida não dá certo. Porque neste caso aqui, olha só, este ponto não coincide com... Não, mas não coincide mesmo. Não, tudo bem, deixa assim. Então olha só. Não coincide mesmo não. Então olha só, deixa eu marcar. Então vamos marcar de azul aqui. Vamos marcar de azul. Na projeção, olha só, na projeção vertical, aonde que houve a concorrência das duas projeções, não foi aqui? Então eu vou chamar isso aqui de M', não é? E na projeção horizontal, aonde que houve a concorrência das duas projeções? Aqui, ó, M. Então eu digo para vocês, essa reta ABCD, ela é concorrente ou ela é concorrente, reversa ou paralela? Reversa. Por que reversa? Porque, Professor, olha só, para ela ser se coplanar, fosse paralela, os pontos iam coincidir? Onde eles se olha encontram? só, ele teria que coincidir. Olha só, a linha de chamada de um não coincide com a linha de chamada do outro. Se ela tem que coincidir, se não coincidir, ela é
reversa. Não é essa a nossa regra? Vamos voltar lá na nossa regra. Para ser concorrente, olha só, na mesma linha de chamada, elas têm que estar, o ponto de interseção das duas projeções tem que estar na mesma linha de chamada. Ou sobre a projeção de mesmo nome. Ou se reduzindo a um ponto. Tem alguma dessas situações aqui, então elas não são concorrentes. Elas são paralelas. A projeção horizontal de uma é paralela à horizontal de outra, ou são a projeção de um nome é paralela e de outro nome é coincidente. Então vamos ver, olha só, não tem. A projeção vertical da CD não é paralela à vertical de AD. Tá vendo aqui? Elas são concorrentes, elas se cruzam, então elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas podem ser concorrentes, mas ela não se encaixa em nenhuma regra de concorrente, então ela é reversa. Ok? Se ela não se encaixa em nenhuma daquelas retas, daquelas regras, elas são reversas. Ok? Muito bem. Não, isso aqui não. É aqui. Vamos ver um segundo exercício. Gabriela. Oi, amorzinho. Tem alguém com o microfone aberto aí. Dê um abraço na Gabriela. O microfone aberto. Então olha só, depois eu vou deixar isso aqui em tela, depois a gente vai voltar Obrigado. aqui e vai ver. Vamos colocar aqui esse exemplo aqui, vamos botar aqui. Vamos ver neste caso aqui então, gente. Vamos ver esta reta aqui, o exercício é o mesmo. Determinar a posição relativa de duas retas, EF e GH agora. Então vamos desenhar. Vamos desenhar. 0404, vamos lá. Vamos traçar nossa épura. Ok? Vamos traçar de azul. Vamos supor 0404 para frente, vamos supor aqui. Então eu tenho aqui minha referência, minha abscissa 0. Ponto E, vamos plotar ele, abscissa 0, então é aqui mesmo. Afastamento 2, 1, 2. Então aqui eu tenho minha projeção horizontal 2 para cima, 1, 2. Eu tenho minha projeção vertical, caramba, minha projeção vertical F, abscissa 4, 1, 2, 3, 4. Afastamento 2, 1, 2. Então está aqui minha projeção horizontal F. E cota 4, 1, 2, 3, 4. Minha projeção F', minha projeção vertical. Então vamos traçar a projeção vertical da reta EF e a projeção horizontal da reta EF. Ok? Vamos agora plotar na épura a reta GH. G no 0, então está na abscissa 0, menos 1 de afastamento. Se é menos 1, é para cima, não é? Então menos 1, aqui está minha projeção horizontal G. E 3 positivo de cota. Então 1, 2, 3. Aqui está minha projeção
vertical G'. Muito bem. Vamos plotar o ponto H, que tem 4 de abscissa. 1, 2, 3, 4. Então está na mesma abscissa que F. Está vendo? A mesma abscissa que F. Menos 1 de afastamento. Menos 1 é para cima. Então nós temos nosso H aqui na projeção horizontal H. E cota 5. Para cima positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Cota 5. Tá aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Botar esse F mais para cá. Isso aqui é minha projeção F'. Aqui minha projeção H'. Então, projeção horizontal com projeção horizontal. Está aqui. GH. E projeção vertical com projeção vertical. Ok? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar de verde para ficar melhor. A GH vou fazer de verde, gente. Pergunto para vossas senhorias. Dá uma olhada na épura e me diga qual é a posição relativa dessas duas retas. Elas são reversas? Elas são concorrentes? Elas são reversas ou coplanares? Elas são, se coplanares, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Bom, olha só. São paralelas. São paralelas. Elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Elas não são reversas. Elas não são reversas, porque elas não se encontram. As projeções delas não se encontram, então elas não são reversas. Então elas são coplanares. Se elas não são reversas, reversas são planos diferentes, não coplanares. Então elas são coplanares, isso é, elas estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Neste caso, elas são paralelas, porque ela caiu nessa regrinha aqui. Vamos lá ver a regra. Olha só, as projeções de mesmo nome das duas retas são paralelas. Duas retas são paralelas se as projeções de mesmo nome das duas são paralelas. Vamos ver se isso é verdade? Projeção. Aqui tem linha. Projeção vertical da GH é paralela com a projeção vertical da EF? Isso aqui é paralelo com isso aqui? Sim. Sim. A projeção horizontal da GH, tá aqui, a projeção horizontal da GH é paralela com a projeção horizontal da EF? Sim ou não? Também. Então, ela está obedecendo aquela regra. Se a projeção de mesmo nome, isso é, a projeção vertical de uma é paralela à vertical da outra, e a horizontal de uma é paralela à horizontal da outra, então você diz que essas são paralelas. Ok? Então, sabido a regrinha, tá aqui, ó, as projeções aqui, ó, vertical paralelo com vertical, horizontal paralelo com horizontal. Vamos ver nosso exemplo? Vertical paralelo com vertical, horizontal paralelo com vertical, então elas são paralelas. Ok, gente? São coplanares porque estão na mesma abscissa, né, professor? Coplanares no mesmo plano.
não na mesma abscissa, no mesmo plano. Logicamente, se ela estiver, porque é a reta. Se as retas estiverem no mesmo plano, agora esse plano pode ser, se de perfil, até na mesma abscissa, mas esse plano não precisa ser de perfil. Não entendeu? Entendi, professor. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver aqui, olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui. Você imagina se eu colocar, neste caso aqui é uma reta, não, reta qualquer não. Vamos ver essa aqui. Aqui, uma reta frontal. Se eu vier aqui e colocar vamos botar aqui um desenho aqui. Vamos botar a cor roxo aqui. Esse plano, você pode ver que eu estou colocando eu estou introduzindo essa olha só. Você pode ver que eu coloquei essa linha aqui, ó, essa reta aqui, ó, tá vendo? Eu não coloquei essa reta marrom aqui? Essa reta marrom tá no mesmo plano que a reta AB? Sim ou não? Sim. Tá, não tá? Quem perguntou, você pode ver que ela tá no mesmo plano, ela é paralela, né? Mas esse plano, elas têm a mesma abscissa? Não, né? Que este ponto aqui tem essa abscissa aqui, e este ponto aqui, sendo que esse cara aqui tem essa abscissa aqui. Então, elas podem ser paralelas, mas não obrigatoriamente no mesmo plano. Ok? Desculpa. Elas podem estar no mesmo plano, mas não obrigatoriamente na mesma abscissa. Se estiver na mesma abscissa, ela é uma reta de perfil. Ok? Deixa eu até... Deu para entender? Muito bem. Então, gente, ficamos por aqui. Fizemos esses dois exercícios aqui, anotem aí, gente. Fizemos o 1 e o 2 e depois a gente faz os outros. Gente, tem mais alguma... Alguém tem alguma... Tá aqui, ó. Aí na próxima aula a gente vai ver quando elas são concorrentes, a gente vai cair nos outros exercícios que vai, né, sedimentar melhor esse conhecimento. Mas esse conhecimento, essas regrinhas, tem que ser de conhecimento de vocês, tá? Tem que saber justamente para quando olhar, ver, bater de olho na épura das duas retas, aí você vê, essa aqui é paralela a essa, e esta é paralela a essa, então elas são paralelas. Se, no caso aqui, elas estão concorrendo, mas o ponto de concorrência delas, o ponto onde as duas projeções se encontram, está na mesma linha de chamada que o ponto onde a horizontal se encontra? E não, se não está, então é reversa. Então são regrinhas que tem que saber para, ao bater o olho na épura, determinar se é reversa ou se é coplanar. E se for coplanar, se é paralela ou concorrente. Ok? Tá aí, deixar esse quadro aí. Beleza, professor. Deixar esse quadro aí para Beleza, deixar esse quadro aí para quem quiser tirar
foto aí, ó. Só uma pergunta rápida. Claro, pode fazer. Quando o senhor disponibilizar o material amanhã, tem como o senhor avisar lá no grupo? Cara, vocês recebem informação. Eu aviso, mas vocês recebem informação, porque você recebe um e-mail, não é isso? Não. Eu não recebo e-mail, não. Eu vou lá e pego. Como não? Porque tem assim, a plataforma sempre tem. Ela tem, quando eu coloco lá, ela tem que perguntar, avisar os alunos? Aí eu certo, avisar os alunos. Então, para mim, vocês recebiam alguma notificação. Pessoal, alguém recebe e-mail aí? Eu não recebo e-mail também não, professor. Eu acho que não, relacionado a material postado no Sigu, não. Nunca recebi esse e-mail, não. Como que vocês são avisados quando eu posto material no Sigu? Quando o senhor fala lá no grupo. Eu posto no grupo. Baixa no grupo, a gente vai lá e vê. Eu olho sempre. O sistema não avisa vocês que vocês estão recebendo, que o professor postou alguma coisa? Não, e-mail do EAD só. Como é que é? Do Enad? Não, nada a ver. Só do EAD, avisando sobre material, até agora não. Ok. Então tá. Eu, sinceramente, então essa é uma novidade para mim. Porque como tem um botão lá para dizer assim, avisar os alunos, aí eu, inclusive, quando eu seto esse botão, ele leva um tempinho para dizer, ok, todos avisados. Então, para mim, vocês recebiam essa informação de postagem de material no Sigu de alguma forma, ou mensagem, ou e-mail, ou de alguma forma. Como vocês não recebem, isso é novidade para mim. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, então, se bem que já está acabando, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser o próximo período. Assim que eu postar alguma coisa, eu informo no Sigu, então, para vocês. Pode ficar tranquilo. Desculpa, no grupo para vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Então, Valeu, professor. toda vez que eu postar, eu vou falar, gente, ó, tem coisa lá, vai lá e cata. Ok? Isso é com todas as matérias, pô. Ninguém recebe nada não. Todas as matérias. Não é só a sua não. Caramba, agora eu estou de boca aberta. Sinceramente, isso é muito novidade. E eu, sinceramente, agora fiquei... Porra, vocês tinham que ser notificados, né? De alguma forma. Mas, enfim. É mais por informação repassada aí dos amigos que acessam com mais frequência e passam só, galera. Alguns ainda mandam o arquivo no grupo, alguma coisa desse tipo, aí não chega nada não. Eu, inclusive, quando retornar à normalidade, etc, eu vou procurar saber dessa questão aí, desse botão. Então, ou ele não está funcionando, eu vou perguntar. Porque eles perguntam, avisa? Sim. Então, eu quero saber como que avisa, né? Meio estranho. Mas tudo bem, não tem problema. Então, assim que eu Entra no portal, tem algum vídeo lá, mas eu não reparei isso não. Tá. Não tem problema. Eu vou então fazer assim. Então eu vou, assim que postar, eu aviso, galera, material no Sigu. Ok? E assim que eu tiver o material e o link eu tô sempre postando no grupo. Né? Ok? Deixa então. Vamos então interromper, parar por hoje. Deixa eu parar a aula.